o medo, ele me fez perder tanta coisa na minha vida que eu senti a necessidade de gravar esse vídeo. Sabe, quando eu fiquei para abrir esse canal, sabe, eu tinha tanto medo de não dar certo, eu tinha tanto medo das coisas, sabe, de eu não conseguir fazer o que eu tô fazendo agora, sabe, de gravar, de falar, sabe, eu não falava com ninguém, eu não era uma pessoa comunicativa. Como que eu, na minha situação, poderia gravar vídeo falando para alguém? Sabe, tantas coisas que eu poderia já ter feito na minha vida, eu ainda não fiz, por conta do medo. Sabe aquela sensação de dar aquele primeiro passo? Por isso que o título desse vídeo é "Um pingo de coragem pode mudar toda, sabe, a sua vida, pode te ajudar a conquistar as coisas que você sonha". Sabe, um pingo de coragem, sabe aquela coisa que você tem aí, sabe, foi uma luta para eu gravar o primeiro vídeo, sabe, você não tem ideia, sabe, eu travei, sabe, eu não consegui fazer. Só que o pingo de coragem que eu tive naquela situação para tomar aquela decisão, fez eu mudar minha vida, sabe. Quando eu aceitei Jesus como meu único salvador, quando eu aceitei Jesus, foi muito difícil para tomar essa decisão, sabe. Foram meses ali de processo, mas o pingo de coragem que eu tive naquele momento de tomar essa decisão, mudou minha vida, porque eu vivo uma vida completamente diferente do que eu vivia antes. Você entende que você precisa ter esse pingo de coragem? E sabe qual que é o mais engraçado? Esse pingo de coragem que eu tive não veio de mim. Eu pedi para Deus me dar esse pingo de coragem para mim tomar essa decisão. Então essa coisa que pode estar travando a sua vida, sabe aquela coisa que você quer fazer, mas você sente um medo de não conseguir? Sabe aquele medo, não sei, uma coisa que te trava? Mas se você pedir para Deus te dar um pingo de coragem para você ir até aquele lugar, para você fazer aquilo que você quer fazer, sabe, que você sente que você precisa fazer, mas você não tem aquela coragem. Se você pedir para Deus um pingo de coragem, Ele vai te dar esse pingo de coragem, você vai mudar as coisas na sua vida. Quando eu iria fazer alguma coisa, sabe, antes eu não conseguia tomar uma decisão, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. E aquele medo, sabe, aquela voz interior falando dentro de você: "Você não vai conseguir, você não é capaz, o que que você está fazendo? Sabe, isso aí não é para você. Sabe, espera mais um pouco. Não, não faz isso agora". Sabe, é tanta coisa falando dentro de você que você não consegue, que é difícil você tomar essa decisão. É muito difícil você ter esse pingo de coragem para você sair da onde você tá, sabe. Por isso que eu pedi isso para Deus, e Deus me deu esse pingo de coragem para mim tomar essas decisões. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão de ter esse pingo de coragem que Deus me deu, de ter aquela ação de fazer, sabe, quando eu estava com medo, quando eu não tinha certeza de nada, quando, sabe, as vozes falavam que eu não seria capaz de fazer certas coisas. E quando eu tive esse pingo de coragem, meu, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Teve coisas que eu fiquei anos, sabe, anos, eh, ali planejando, sabe, aquele pingo de coragem. Eu vou te dar um exemplo do meu emprego. Eu trabalhava no meu emprego, eu nunca tive coragem de sair do meu emprego, mas eu pedi aquele pingo de coragem para Deus, para sair do meu emprego. E Deus me deu aquele pingo de coragem, e esse pingo de coragem mudou a minha vida. Fez eu sair de um emprego que eu não gostava, fez eu sair de uma situação que eu não me sentia confortável. O pingo de coragem que eu tomei, sabe, aquela decisão, aquela única decisão, você só precisa tomar uma decisão. Sabe, é uma decisão que você precisa tomar para você alcançar as coisas na sua vida. Talvez é uma decisão. Você quer fazer alguma coisa, sabe, você quer dar aquele primeiro passo. Meu Deus, quando eu vou dar o primeiro passo, a coisa mais difícil é você dar o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, para você dar o segundo, é muito mais fácil, sabe. Então dê esse primeiro passo. Talvez, sabe, reflita hoje na sua vida. Tem alguma coisa te travando? Tem aquela coisa que você sente aquele frio na barriga? Essas coisas que você sente o frio na barriga é as coisas que você precisa fazer. Sabe, aquela coisa que você sente medo, que você sente aquele receio, sabe aquela, ai meu Deus, eu não vou conseguir, ah, não vou não, não vou não, vou deixar para depois. Sabe essa coisa?
É essa coisa que você precisa fazer. É essa decisão que você precisa tomar. É esse pingo de coragem que você precisa pedir para Deus, para você crescer na sua vida, para você conquistar as coisas que você quer. Sabe, porque é desconfortável. Quando a gente vai crescer na nossa vida, a gente sempre precisa ter essa coragem dentro da gente. Até para Deus realizar aqueles sonhos que ele te prometeu, você precisa ter coragem. Coragem para acreditar, coragem para viver aquilo que ele te deu. Porque às vezes, se Deus falasse o que que ele tem para sua vida, você se assustaria tanto que você ficaria paralisado. Se ele te contasse hoje o que que ele tem planejado para sua vida, se ele contasse os sonhos que ele tem para você, você olharia para dentro de si e aquelas vozes iriam gritar dentro de você: "Não, meu Deus do céu, como que eu vou viver isso? Não, eu não sou capaz, não, não, por favor", sabe, essas vozes iriam lutar dentro de você. Por isso que Deus não conta o que que ele vai fazer na sua vida. Porque essas vozes vão gritar dentro de você, o medo, ele vai te paralisar. Por isso que você precisa viver processos, por isso que as coisas demoram para acontecer, porque não é a questão de Deus estar demorando para te dar, é porque ele está te preparando para você receber aquilo que ele tem para você ter aquele pingo de coragem para você desenvolver essa coragem que ele quer que você desenvolva, assim como eu também. Eu estou pedindo para ele desenvolver essa coragem dentro de mim, para mim tomar a decisão das coisas que vai me fazer, sabe, que vai me fazer conquistar as coisas que eu quero, sabe, aquelas coisas que eu tenho medo, que eu tenho receio de fazer, que eu tenho ali uma dificuldade, que eu tenho que essas vozes dentro de mim falam que eu não vou conseguir. Então, eu peço que você também ore, sabe, que você peça, eu peço para você, sabe, ore para Deus e peça para ele te dar esse pingo de coragem, sabe, peça esse pingo de coragem para Deus, que ele vai te dar, e coloca esse pingo de coragem que ele te dá em ação. Porque aí sim as coisas vai acontecer na sua vida. Eu senti a necessidade de gravar esse vídeo, porque é uma coisa que eu sempre sofri, é o medo, questão da minha criação, sabe, nos ambientes que eu vivi, sabe, o medo ele sempre me paralisou. Eu sempre fiquei paralisado, eu sempre tive dificuldade para aprender as coisas por conta do medo que tomava conta de mim. Hoje, sabe, a coragem, ela grita, mas as vozes ainda falam dentro de mim, esse medo ainda eu preciso trabalhar esse medo dentro de mim. Mas eu quero que você saiba, você só precisa de um pingo de coragem para você conquistar aquilo que você quer. Se você chegou até o final desse vídeo, eu peço do fundo do coração, sabe, me escuta, deixa o like aqui nesse vídeo, sabe, é uma decisão que você toma, sabe, já deixa esse like, sabe, deixa o like, compartilha o vídeo para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa que você gosta. Deixa algum comentário se isso te ajudou, vai me incentivar a gravar mais vídeos para falar com você. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição para você acompanhar meu dia a dia e crescer comigo, para você acompanhar minha rotina, para você ter um crescimento, sabe? O que que Deus me usar para falar com você. Eu estou disposto a te servir. Eu espero que você tenha esse pingo de coragem e que você tome essa decisão, esse que você tenha essa coragem para você conquistar as coisas na sua vida.